Refração da luz. A velocidade da luz depende do meio em que ela se propaga. A velocidade de uma dada luz monocromática assume vários diferentes valores em diferentes meios de propagação: vácuo, ar, água, vidro. A luz sofre refração quando passa de um meio de propagação para outro, modificando assim a sua velocidade. Então, quando a luz passa da água para o ar ou do ar para a água, ela está indo de um meio para o outro. A velocidade dela se altera, assim como também a sua trajetória. A refração é acompanhada de um desvio na trajetória da luz, então. Porém, quando a luz incide normalmente, ângulo de incidência de 90 graus, a superfície de separação entre os meios, ela não sofre tal desvio. As figuras A e B são os dois meios de propagação para a luz, e VA e VB suas respectivas velocidades. Nos meios A e B, e S é a superfície separadora dos meios. Os meios de propagação A e B e a superfície separadora S constituem um dióptro. Nos dióptros reais, o fenômeno da refração é acompanhado pela reflexão da luz. Assim, o raio de luz incidente na superfície S se divide em dois raios, um refratado e outro refletido. Então, nós vamos ter o raio de luz incidente, ele atingindo a superfície separadora. Uma parte dele passa do meio A para o meio B e a outra parte é refletido. Então, aqui nós temos a nossa fonte de luz, aí aqui nós temos a luz incidente, ela atinge a superfície S, que separa o meio A do meio B. Uma parte desse raio de luz incidente passa para o meio B, que é a luz refratada, a luz que sofreu refração, e outra parte é refletida para o mesmo meio onde se encontra a luz incidente. Aqui vale uma pequena observação. A superfície S também absorve parte da luz incidente. Essa parcela de energia luminosa absorvida é transformada em energia térmica. Num dióptro ideal ou perfeito, a refração da luz não é acompanhada de reflexão e absorção. Você observa isso nos vidros dos automóveis em dias de sol. Quando o carro está no sol, a luz bate no vidro, uma parte dela atravessa, a outra parte é refletida e uma pequena parcela dessa energia que a luz transmite é absorvida. O vidro do carro fica bem quente. Seja C minúsculo a velocidade da luz no vácuo e V a velocidade da luz num dado meio, definimos como índice de refração absoluto do meio N. A razão N é igual a C sobre V, ou seja, o índice de refração da luz num dado meio é igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio considerado. Significando que, quanto maior for o índice de refração absoluto do meio, menor é a velocidade da luz nesse meio. Uma observação muito importante. O índice de refração absoluta é uma grandeza adimensional, isto é, não tem unidade de medida. A velocidade da luz no meio material depende da sua frequência, então o meio apresenta índices de refração diferentes para as diferentes cores de luz. Se NA e NB são, respectivamente, os índices de refração absolutos dos meios A e B para uma dada luz monocromática, então define-se como o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B, NAB, como sendo NAB é igual à razão entre o índice de refração absoluto do meio A pelo índice de refração absoluto do meio B. Vamos considerar um raio de luz monocromático incidindo numa superfície separadora de dois meios de propagação e o correspondente raio de luz refratado conforme a figura. Aqui nós temos I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. Os ângulos de incidência e de refração são ângulos formados pelos raios de luz incidentes e refratados, respectivamente com a reta normal, que é essa linha tracejada aqui, que é a nossa reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície S. Então esse ângulo aqui é o ângulo de incidência e esse ângulo aqui de baixo é o ângulo de refração. Então, o raio de luz ele incide aqui no meio A, passa para o meio B, de tal maneira que no meio A ele possui uma velocidade que eu chamei de VA e no meio B uma velocidade de VB. Essas duas velocidades não são iguais, haja vista que os meios são diferentes. A primeira lei da refração pode ser enunciada da seguinte maneira: o raio de luz incidente, o raio de luz refratado e a reta normal são coplanares, isto é, estão no mesmo plano. A segunda lei da refração, ou lei de Snell-Descartes, é constante a relação entre os senos dos ângulos de incidência e de refração. E essa constante também é igual à razão entre o índice de refração do meio B em relação ao índice de refração do meio A. Ou ainda, o índice de refração do meio incidente vezes o ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio refratado vezes o seno do ângulo
de refração. Quando a luz sofre refração, ela poderá se desviar de sua trajetória no sentido de se aproximar ou de se afastar da reta normal. E a velocidade de propagação da luz diminuirá ou aumentará. Para descrever o comportamento da luz na refração, basta observar que, para que essa razão entre os senos dos ângulos de incidência de refração diminua, a razão entre os índices de refração do meio refratado em relação ao meio incidente ela tem que aumentar. Ou ainda, a razão entre as velocidades do meio incidente em relação ao meio refratado tem que diminuir. Assim, no meio mais refringente, maior índice de refração, o ângulo que a luz forma com a normal e a sua velocidade são menores do que em relação ao outro meio. Bom, aqui temos uma simulação do que é refração. Então temos aqui uma fonte de ondas ou raios. Vamos usar um laser no começo. Temos um transferidor e aqui tem um meio, que inicialmente é o ar e aqui é a água. Então, ao acionar a luz, veja que ela forma um ângulo de incidência com essa reta pontilhada aqui, ó, que nós chamamos de reta normal. Então, o ângulo de incidência, aqui nós podemos variar esse ângulo. Vou colocar um ângulo inicialmente, um ângulo de 60 graus. Observe que a luz, ela passa do ar para a água. Ela sofre um desvio da sua trajetória. Tá? Uma parte da luz atravessa a superfície que divide os dois meios. Outra parte é refletida de volta para o ar. Uma pequena fração. Eu posso medir aqui agora a intensidade dessa luz. Então, a luz que vem da minha fonte luminosa, 100% de intensidade. Quando ela passa para a água, ela perde um pouco da sua intensidade. Então, agora é cerca de 88,73%. E a parcela que é refletida é a diferença, 11,27%. De qualquer forma, aqui eu tenho a luz passando do ar para a água. Se esse meio aqui embaixo fosse o ar, a luz se propagaria em linha reta. Mas sendo o meio a água, ela sofre uma refração, um desvio da sua trajetória. Então esse ângulo aqui é o meu ângulo de incidência e esse ângulo aqui abaixo é o ângulo de refração. Se eu mudar o meio, colocar o vidro agora, a luz continua sofrendo uma refração. No entanto, a diferença da refração da luz do vidro para a água é quase imperceptível. Aqui nós temos uma constante chamada índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então o índice de refração do ar, ele sempre vale aproximadamente 1. Na água, o valor é 1,33 aproximadamente. Se eu mudar para o vidro, o índice de refração do vidro já é 1,50. Então significa que esse meio é mais refringente do que o ar. Ou seja, nesse meio aqui no vidro, a luz sofre um desvio maior do que quando comparado com o ar. Se eu mudar o meio agora para a água, observa que o índice é um pouco menor do que do ar. Então esse meio de refração ainda assim é mais refringente do que o ar. Se aqui em cima, ao invés de ar, eu tiver vidro, vou colocar aqui a luz passando do vidro para a água. Então observa que a minha onda refratada houve uma abertura maior, o ângulo de refração é bem maior. Então o vidro, pelo índice de refração, ele é mais refringente do que a água, que é menos refringente. Agora, vamos voltar à situação inicial, de ar para água. E ao invés de luz, vamos usar ondas. A refração também acontece com ondas. Então aqui eu tenho um ângulo médio de 60 graus e uma frente de ondas aqui, ondas planas. Quando essas ondas planas passam do ar para a água, elas também sofrem uma refração. Agora, voltando para a luz, se eu mudar esse ângulo aqui, observa que quanto maior é meu ângulo de incidência, tá, maior também é a minha refração. Tá? De modo que, se eu colocar meu ângulo de incidência, ó, se eu incidir a luz no perpendicular à superfície que separa os dois meios, a luz vai passar em linha reta. Agora, se eu sofrer uma inclinação em relação ao normal, acontece a minha refração. Ok? Se eu colocar a luz aqui, ó, rasante à superfície, a luz não vai sofrer nenhum tipo de refração, vai se propagar em linha reta sob a superfície que está acontecendo. Superfície que divide os dois meios, melhor dizendo. Bom, eu posso trocar aqui agora, pegar a luz e aqui eu tenho um prisma. Tá? Um prisma seria aqui um prisma na forma de pirâmide, poderia ser um prisma feito de vidro.
Então, quando a luz atravessa um prisma, ela sofre duas refrações. Uma quando entra do ar para o vidro e a outra do vidro para o ar. Aqui no caso tem um feixe de luz único, com uma única cor, um único comprimento de onda. Porém, se eu tiver uma luz branca, a luz branca ao atravessar o meu prisma, ela vai sofrer uma refração na entrada e uma refração na saída, o que vai causar dispersão da luz aqui nas suas componentes aqui, ó. Por isso que vocês estão vendo essas partes coloridas aqui, ok? Agora vamos afastar aqui minha fonte luminosa e vamos tirar esse prisma daqui. Vamos colocar um prisma com um corte dessa forma. Então aqui no caso eu tenho uma região convexa e uma região plana. Se eu girar isso aqui, eu vou mudar a minha refração também, tá? Então com um único feixe de luz aqui, eu estou vendo a refração acontecendo e a luz se dispersando lá na frente, dividindo, se decompondo nas suas componentes. Vamos trocar agora, ao invés de um único raio de luz, vamos colocar múltiplos raios de luz. Então o que vocês estão observando aqui, ó? Quando eu tenho vários raios de luz paralelos incidindo nesse prisma, tá? Esses raios de luz eles estão se concentrando nesse ponto aqui. Então esse prisma com esse formato geométrico, uma face plana e a outra convexa, está funcionando como o que nós chamamos de lente. Então a lente concentra a luz num ponto, que nesse caso aqui é o foco dessa lente. Agora, se eu pegar outro prisma, da mesma forma, uma face plana e uma face rombuda, uma face convexa, eu vou ter aqui, ó, uma refração e eu aproximei o foco da minha lente. Então, agora esse sistema aqui funciona como uma lente biconvexa, ela é convexa dos dois lados. Por outro lado agora, vamos tirar esse prisma nesse formato. Vamos colocar um prisma agora nesse formato aqui. Então ela tem uma face côncava e uma face plana. Então a luz, quando atravessa esse tipo de prisma, ela sofre também refrações, de modo que os raios de luz refratados, que são esses raios que estão do lado de cá, eles são espalhados. Então aqui agora eu tenho uma lente, tá? Uma lente divergente, os raios de luz divergem aqui. Então eu posso colocar minhas normais aqui, ó. Eu posso observar as refrações que acontecem aqui no meio. Claro, uma parcela da luz que atravessa essa lente também vai ser refletida. Então eu vou ter ainda uma reflexão ainda razoável da luz aqui, ok? Bom, mas de qualquer maneira agora, se eu pegar uma outra lente divergente agora e eu inverter ela aqui, ó. Então eu vou juntar essas duas faces, essas duas lentes aqui. Dessa forma aqui agora. Então olha só o que está acontecendo aqui. A luz ela sofre um espalhamento dentro dessa primeira lente, uma refração que eu passo para a segunda e se espalha mais ainda. Então, nesse caso eu tenho uma lente divergente do tipo bicôncava, ok? Então a lente nada mais ou menos que é um prisma. Agora desligar o nosso feixe de luz aqui. Desliguei, beleza? Bom, aqui eu tenho uma configuração que vai mostrar mais uma vez uma frente de onda sofrendo uma refração. E agora a velocidade da onda incidente, ó, uma vez a velocidade da luz da onda que é refratada, 0,67% da velocidade da luz. Isso acontece porque quando a luz muda de meio de propagação, sofre uma refração, tá? Ela altera a sua trajetória, mas também altera a sua velocidade. No entanto, a frequência da onda permanece a mesma. A frequência dessa onda aqui é a mesma dessa onda aqui de baixo. O que diferencia as duas é a velocidade de propagação. Bom, moçada, estamos aqui de novo para mostrar para vocês como é que funciona o ângulo limite. Então vamos considerar dois meios aqui, o meio 1 que é o ar e o meio 2 que é a água. Então o índice de refração do ar é 1 e o da água é 1,33. Então minha fonte de luz aqui vai sair do meio menos refringente, menor índice de refração, para o meio mais refringente, maior índice de refração. Então eu vou posicionar aqui o meu canhão de luz e vou acionar ele formando um ângulo de 90 graus aí. Vamos pegar aqui um transferidor aqui para facilitar a medição desses ângulos aqui, para que vocês observem esses ângulos. Então observe o seguinte, ó, esse lado aqui eu vou ter o ângulo de incidência, já que a luz está incidindo desse meio em direção a esse outro meio aqui. Ela está passando do ar para a água.
Então, à medida que eu aumento o ângulo de incidência, ó, 30 graus, o que acontece? De 0 foi para 30, a luz sofreu uma refração e uma pequena reflexãozinha aqui, ó, bem pequenininha. Vamos colocar um instrumento aqui para medir a intensidade dessa luz aqui. Então vamos colocar esse instrumento aqui assim, que ele vai medir a intensidade luminosa. Então olha só, com um ângulo de 30 graus no meio incidente, quer dizer, um ângulo de incidência de 30 graus, a luz refletiu 3,19%. E o restante da luz refratou, passou para um meio mais refringente. À medida que eu aumento esse ângulo de incidência, agora eu pulo para 60 graus, observa que a intensidade da luz ali, ó, aumentou para 11,45 e o ângulo de refração aqui embaixo também aumentou. Então significa que quando a luz vai do meio menos refringente para o mais refringente, à medida que eu aumento o ângulo de incidência, também vai aumentando a intensidade da luz que é refletida. Tá? Vai aumentando essa intensidade luminosa e, olha, e o ângulo de refração também vai aumentando proporcionalmente. Ó, até que chega um ponto, olha só o que acontece. Ó, que a luz vai passando todinha aqui agora. Tá? 68% da luz está sendo refletida. Então quando atinge um valor, esse valor aqui agora, bem praticamente rasante, ó, a superfície ainda tem sim, eu tenho uma parcela da luz aqui, ó, cerca de 94% da luz está sendo refletida e 5,79% da luz está sendo refratada. Então olha só, eu vou aumentar mais ainda aqui, deixar 90 graus agora. Ó. Nenhuma luz foi refratada, mas 100% da luz foi refletida, está rasante a superfície. Tá? Então existe um ângulo limite aqui, ó, bem pequenininho, que é um ângulo no qual a luz passa a ser refratada ou não. Então isso aqui é o ângulo limite. Agora, vamos mudar os meios aqui de propagação. Vamos retornar o meu canhão de luz aqui na posição 0, vou desligar ele um pouquinho. E eu vou colocar agora esse meio aqui como sendo o meio mais refringente. Então a luz agora vai passar, vamos do vidro, que é uma refringência maior. Aliás, vamos deixar a água mesmo. E vai passar para o ar. Então aqui agora ó, eu tenho um índice de refração 1,33 e aqui o índice de refração é 1. Então a luz vai passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então liguei o meu raio de luz aqui perpendicular e vou inicialmente ó, colocar o ângulo de 30 graus aqui. Então se você observar, 30 graus é o ângulo de incidência. E o que acontece? A luz ela sofre uma pequena reflexão aqui, ó, de 4,91% e grande parte da luz, cerca de 95%, está sendo refratada, está passando para o ar. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos aumentar meu ângulo de incidência para 60 graus. Veja que, ó, olha, 60 não, pegar um pouquinho aqui, mais ou menos, deixa eu ver, 30, 40, 45 graus. Veja que a luz, ó, 23% da luz sofreu reflexão e 76,96% da luz sofreu refração. De qualquer maneira, à medida que eu aumento o meu ângulo de incidência, está aumentando aqui assustadoramente meu ângulo de refração. Se eu aumentar mais ainda, agora, para mais ou menos, pronto, ó, chegou no limite aqui, ó, tá? Aqui tem um valorzinho que, infelizmente, eu não tenho precisão para mostrar para vocês, mas que entre, deixa eu ver, 30, 40, 45, próximo de 50 graus aqui, eu tenho 75% da luz sendo refletida e um percentualzinho aqui de 24% mais ou menos sendo refratado. Então eu estou atingindo um valor limite, no qual ó, toda a luz ó, foi refletida. Então aqui agora aconteceu reflexão total. Então existe um ângulo limite de incidência aqui, que se o ângulo de incidência for maior que esse ângulo limite, a luz sofre reflexão total. Se o ângulo de incidência for menor do que esse ângulo limite, aí passa a haver refração. Se esse ângulo de limite aqui, o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, a luz ela vai sair rasante na superfície aqui. Mas infelizmente o meu simulador aqui não me dá essa precisão. Tá? Então fica aí para vocês aí a explicação. O ângulo limite é aquele ângulo na qual o raio de luz incidente, se for maior do que esse ângulo, acontece uma reflexão total. A luz volta todinha para o meio da onde ela estava vindo. E se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, aí a luz ela sofre refração. Tá? Ela passa para o outro meio de propagação. Lembrando que ela não passa totalmente, sempre uma parcela vai ser refletida. Ok? Então isso é o ângulo limite. Questão 1. A velocidade da luz no meio ar
é VA igual a 1,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, e no meio B é VB igual a 1,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Dada a velocidade da luz no vácuo, C igual a 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Letra A. Calcule os índices de refração absolutos dos meios A e B. Letra B. Qual é o índice de refração de A em relação a B? Como o índice de refração é definido por N igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio onde ela se propaga, daí NA igual a C sobre VA, que é igual a 3,0 vezes 10 a oitava, dividido por 1,0 vezes 10 a oitava, que é igual a 3. Então, concluímos que NA é igual a 3. De maneira análoga, calculamos o índice de refração do meio B. NB igual a C sobre VB, que é igual a 3,0 vezes 10 a oitava, dividido por 1,5 vezes 10 a oitava, que é igual a 2. Portanto, NB é igual a 2. Logo, os índices de refração dos meios A e B são NA igual a 3, NB igual a 2. Lembrando que índice de refração não tem unidade de medida. O índice de refração de A em relação a B é o índice de refração relativo, que é dado por NA, B é igual a NA dividido por NB, que é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Portanto, o índice de refração relativo de A em relação a B é igual a 1,5. Questão 2. Considere a refração da luz ao passar do ar para um líquido X, conforme o esquema seguinte. Determine o índice de refração absoluto do líquido X. Dados: seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2, seno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. Índice de refração do ar, NA, igual a 1. Aqui teremos que usar a lei de Snell-Descartes. NA vezes seno de I é igual a N líquido X vezes seno de R, onde I e R são os ângulos de incidência e refração, respectivamente. Da figura, vemos que I, que é o ângulo de incidência, é igual a 60 graus, e R, que é o ângulo de refração, é igual a 45 graus. Daí temos que NA vezes seno de 60 graus é igual a N líquido X vezes seno de 45 graus. Substituindo os demais valores, fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus, igual a N líquido X vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus. Resolvendo, isso dá raiz de 3, que é igual a N líquido X vezes raiz de 2. Logo, N líquido X vai ser igual a raiz de 3 dividido por raiz de 2. Racionalizando a expressão, N líquido X é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso dá raiz de 6 sobre 2, que é aproximadamente 1,22. Logo, o índice de refração do líquido X é aproximadamente 1,22. Questão 3. Um raio de luz monocromático passa de um meio A para o meio B, conforme a figura. O meio A é o ar, onde o índice de refração do ar, NA, igual a 1, e C, que é a velocidade da luz no vácuo, vale 300.000 km por segundo. Letra A. Qual o índice de refração do meio B? Letra B. Qual a velocidade da luz no meio B? Não foi dada a velocidade da luz no meio B, modos que teremos que usar a lei de Snell-Descartes. NA seno de I igual a NB seno de R. Como a luz passa do meio A para o meio B, I é igual a 60 graus e R é igual a 30 graus, onde I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de refração. Daí temos que NA vezes seno de 60 graus é igual a NB vezes seno de 30 graus. E substituindo os valores dos índices de refração dos meios A e B, fica 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, que é igual a NB vezes 1/2, que é o seno de 30 graus. Então, continuando, fica raiz de 3 igual a NB, então o índice de refração do meio B vale raiz de 3. Para a velocidade da luz do meio B, usaremos que o índice de refração no meio B é igual à razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio B. Ou seja, a velocidade da luz no meio B ficará igual à velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Substituindo os valores, a velocidade da luz no meio B é igual a
300.000 km por segundo dividido por raiz de 3, que é aproximadamente 173.205,08 km por segundo. Então a velocidade da luz no meio B é de aproximadamente 173.205,08 km por segundo.